Eu estou aqui com o nosso bispo da Diocese de Coroatá, Dom Sebastião Bandeira. Primeiramente, é um prazer, mais uma vez, receber o senhor aqui no Coroatá na TV. A última vez que a gente recebeu o senhor aqui foi no começo de todo esse processo, todo esse momento que estamos vivendo, o começo da pandemia, em que a Igreja Católica, a Diocese de Coroatá, adotou algumas medidas de, eu posso até dizer, de segurança da saúde da população e dos fiéis. Dom Sebastião, o prefeito, ele fez um decreto autorizando, inclusive, a reabertura dos templos religiosos. A Igreja Católica, nesse momento, se o senhor quisesse, poderia ter missa na catedral e também nas igrejas, adotando um dos critérios que seria atender a capacidade de até 50%. Mas a gente não viu nenhuma capela e muito menos a catedral aberta. Como é que, nesse passo de tudo isso, qual a visão da igreja e quais as medidas que vão ser tomadas, se vai continuar do mesmo jeito? Muito bom dia, é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui. Bom dia, Antônio Silva. Bom dia a todos que estão nos acompanhando através dos meios de comunicação. Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade para informar a todos algumas decisões da nossa diocese e alguns acontecimentos que têm ocorridos que interessam a população. Você falou que o prefeito fez esse decreto que permitia a celebração dos cultos, das missas, com algumas restrições. Nós, como Igreja Católica, desde o início, tomamos uma decisão em conjunto, isto é, no Maranhão e no Brasil. E o que nós, como igreja, tomamos decisão é que, enquanto tiver o perigo real de contaminação das pessoas pelo coronavírus, nossas igrejas ficarão fechadas para a celebração da presença física em massa da população. Isto porque nós sabemos muito bem que é difícil ter como detectar uma pessoa infectada ou não. Tem várias pessoas que são chamadas e consideradas grupos de riscos. Os idosos, os hipertensos, como já nós ouvimos tanto nos meios de comunicação. Porém, as informações têm nos falado que muitas pessoas também podem contrair e podem ser transmissoras mesmo sem ter os sintomas. Por isso, constatando objetivamente pelos próprios dados do município que todos os dias estão crescendo os números das pessoas infectadas, então nós, pelo bem do povo, achamos por bem ainda não permitir as celebrações com a participação da população. Para nós é um grande sacrifício, porque os momentos fortes do ano, como a Páscoa, como o Pentecostes, agora começa a ter as festas dos padroeiros, a festa de Corpus Christi. Tudo isso é muito importante para nós e para o povo. Mas a igreja está encontrando outra forma de estar presente. Graças aos meios de comunicação, as pessoas estão tendo um acompanhamento, está tendo muita participação através das redes sociais. Tem outras iniciativas também, incentivar a ação para a oração na família. Também tivemos até uma carreata, não foi carreata porque foram poucos carros, e é assim que tem que ser mesmo,
quando levamos a imagem de Nossa Senhora. Uma peregrinação. É uma peregrinação junto ao povo. Então, como é um tempo agora que o povo não está seguro e pelo bem do povo, a igreja tomou essa decisão, porque os dados realmente objetivos e o sentimento que a gente percebe na população ainda não permitem que nós possamos celebrar com a participação do povo todo nas nossas igrejas. Essa sua decisão não é só para Coroatá, mas para todas as paróquias que fazem parte da diocese? Sim. Na nossa diocese, que compreende 16 municípios, nós temos posturas diversas de prefeitos. Uns prefeitos são bastante rigorosos e não abriram, não permitiram ainda o comércio aberto. Outros estão tomando atitudes de flexibilizar. A gente, então, como diocese, nós temos a posição única para que, né, as pessoas não fiquem inseguras. E por isso que nós, como o bispo, a nossa orientação que, por enquanto, ainda não vamos permitir que haja celebrações com a participação em massa da população, porque ainda os dados objetivos e os fatos estão dizendo que tem muito perigo ainda de contaminação e devemos fazer de tudo para que essa situação não fique mais grave. Muito bem. Esta semana o senhor participou de uma reunião remota. Esse é o nome que a gente agora se dá devido a essa pandemia. Não podemos formar aglomerações, reuniões de grandes empresas. Inclusive a gente tem acompanhado nos jornais as lideranças políticas sempre participando de reuniões por videoconferência. O senhor participou de uma dessas nesta semana com o governador do estado do Maranhão. Não só o senhor, mas todos os bispos do Maranhão. O senhor também é presidente do Nordeste 5, da CNBB, a Confederação Brasileira dos Bispos do Brasil. O que foi discutido nesta reunião com o governador Flávio Dino esta semana? O governador nos convidou para um encontro com ele para falarmos sobre essa pandemia do coronavírus. Em primeiro lugar, ele apresentou os 3 aspectos que envolvem essa pandemia. O primeiro é o aspecto sanitário, isto é, a preocupação para prevenir e curar as pessoas e combater este vírus. É a parte da saúde. E ele apresentou o que o governo tem feito no Maranhão com a ampliação de muitos leitos de UTI e também leitos nos hospitais no interior e na capital. Apresentou também os testes, que ele diz que foi um número muito expressivo no Maranhão e que ainda vão vir mais para o estado, e apresentou a situação que está cada vez mais em São Luís, a coisa está diminuindo, mas também cresce no interior. Esses dados que preocupam a todos no estado do Maranhão. Ele falou também do aspecto político, porque nós sabemos que no Brasil existe essa situação muito preocupante. O governo federal que não assume a sua tarefa de ajudar aos estados e muitas vezes complica, como ele falou, até ele está sendo processado porque conseguiu salvar vidas trazendo respiradores da China através de uma via pela África e assim pôde alcançar e receber os respiradores para o Maranhão.
E falou da situação também econômica, porque nós sabemos que essa situação da pandemia, a crise econômica é séria. Ele falou das pressões que recebe naturalmente dos empresários para que as coisas voltem a funcionar e também da situação de pobreza e de desemprego que tudo isso gera. Então, ele falou, ele colocou a questão e cada bispo colocou as suas preocupações. Nós, nessa conversa, chegamos a algumas conclusões. Em primeiro lugar, a situação no Maranhão ainda é séria, é preocupante, de tal maneira que não teremos festejos por um bom período, porque não se pode criar aglomeração de pessoas. Então, mês de junho, ele até falou, não vai haver festa junina em São Luís. Vocês imaginem São Luís, que é a terra do Bumba Meu Boi, não vai ter nada disso. Imagine também nós na igreja não vamos fazer festejo junho, nem pensar. Segundo, os prazos não são fáceis de definir. Ele até falou a respeito das escolas, que ele colocou dia 15 de junho, mas não sabe se até lá vai ser possível. É uma previsão. É previsão, né? Previsão. Essa situação toda é difícil até mesmo de estabelecer prazos. Outro aspecto importante é que deve haver uma parceria, uma corresponsabilidade entre o governo do estado e os municípios. A atenção básica é papel do município. E isso nós devemos cobrar, porque o governador falou que os municípios vão receber, ou já estão recebendo, recursos para essas finalidades da saúde. Então, cabe à população cobrar para saber como esses recursos estão sendo aplicados. E isso eu quero falar para vocês. O seguinte, o grande perigo é que nós estamos isolados. Eu, por exemplo, estou na minha casa, só sei as informações através dos meios de comunicação, que as pessoas não estão saindo. Agora, como é que nós vamos saber da realidade? Realmente através das pessoas. E se as pessoas não são bem assistidas, se as pessoas não são protegidas e ficam caladas, como é que vamos melhorar? Então é muito importante a comunidade, o cidadão, sabendo hoje que tem essas informações todas, procurar, falar, sugerir para que a gente possa cobrar. Não precisa também ter intermediário, mas tem os meios de comunicação, tem as entidades, porque é agora que a gente nós não podemos brincar com a vida das pessoas. E se tem necessidade de transparência nos recursos, pois vamos cobrar. Como conscientizar a população? Temos que conscientizar também, né? Então, outro aspecto que foi falado muito, o papel da igreja. A igreja que ajuda muito nesse momento que as pessoas estão nervosas, estão deprimidas. E vocês sabem que uma doença muito grave é quando a cabeça da gente não está bem. Então, o papel da igreja de ajudar as pessoas a levantar a cabeça, a pensar positivo e contar com a ajuda de Deus. Mas também outro papel da igreja é ajudar para que tudo seja servido da melhor forma à população. Então, Sebastião, para encerrar a sua participação no Coroatá na TV, chegamos ao número de 27, o número de pessoas que morreram vítimas da Covid-19 aqui em Coroatá. Muitas famílias
estão na maior tristeza pela partida dos seus entes queridos. Qual a mensagem do bispo de Coroatá a essas famílias enlutadas? Em primeiro lugar, a nossa comunhão profunda com as famílias que estão sofrendo pela perda de seus entes queridos, pessoas queridas. Entre essas pessoas queridas também, eu tive a oportunidade de conhecer algumas aqui de Coroatá e sei o tanto que elas eram importantes para nós. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para essas famílias não se deixar levar pela dor. Essas pessoas que partiram estão em paz, estão nas mãos de Deus. Agora, vamos todos juntos trabalhar para que outras pessoas não morram. Você que está sofrendo esta dor, você mais ainda sente na pele esta realidade. Então agora vamos direcionar nossa vida para que cada um, inclusive você que está sofrendo, possa ter uma vida digna e os outros também, fazendo com que as pessoas que adoecem por qualquer causa, qualquer doença, não só pela pandemia, não morra à míngua, mas sejam assistidas corretamente pela saúde, pela sociedade, pela família. Então, é essa mensagem de esperança, esse conforto que nós queremos dar à família e, ao mesmo tempo, ajudar para que outros casos não se repitam. Dom Sebastião, quero agradecer ao senhor pela participação. O Coroatá na TV sempre está aberto ao senhor, as informações da Diocese de Coroatá. Muito obrigado pela sua participação. Para quem está ligando agora à televisão, para quem está chegando, estou falando com o nosso bispo da Diocese, Dom Sebastião Bandeira, falando da posição da Diocese da Igreja Católica nesse momento de pandemia, em relação ao decreto que foi assinado no último final de semana, que dá direito à realização de eventos religiosos e abertura de templos religiosos. O Dom Sebastião acabou de dizer que a posição da Diocese de Coroatá se mantém a mesma. As capelas, as igrejas católicas continuam fechadas para a realização de missas. E o fiel pode acompanhar a missa todos os dias, transmitido, claro, né, Dom Sebastião, pela rádio e pelo portal Catedral de Coroatá. É sempre bom lembrar que nesse momento a fé é muito importante. Não é preciso ir à igreja para falar com Deus, pode falar em casa também, assistindo a missa pelo rádio, ouvindo pelo rádio e assistindo pelo canal no YouTube, não é verdade? Com certeza. Por isso é que, mesmo sofrendo por não ter a participação do povo, a participação física do povo da igreja, a gente tem essa convicção de que você, na sua casa, tem a possibilidade de se encontrar com Deus e a sua família unida, reunida, ainda vai ser muito melhor. Então agora é o tempo de aproveitar na nossa casa para crescermos na nossa fé. Obrigado, Antônio Silva, e obrigado a todos vocês que nos escutaram neste programa da Coroatá na TV.